Quando se fala de mangás com boa arte, algumas obras são praticamente uma unanimidade nesse meio, como Berserk e Vagabond. Mas outro mangá que é tão cultuado quanto eles no quesito de desenho e é campeão de pedidos para aparecer aqui no canal é One Punch Man. E tudo graças ao trabalho do lendário Yusuke Murata e também da sua muito competente equipe de assistentes que tem um papel fundamental na arte do mangá, e nós também vamos falar deles hoje. Então bora dar uma olhada na arte desse mangá para descobrir o porquê ela é tão boa e tão adorada pelas pessoas. A missão que Murata tinha era curta e grossa: desenhar um mangá que revitalizasse a arte da webcomic de One Punch Man criada por Oni, coisa que o mesmo fez com louvor desde o seu primeiro capítulo, pois o cara é um monstro no desenho. Se fôssemos pegar os 7 fundamentos do desenho e fazer um paralelo deles com o Nen de Hunter x Hunter, Murata seria o tipo de cara que quebra as regras e consegue ter 100% de proeficiência em todos os fundamentos: linhas, formas, perspectiva, anatomia, luz e sombra, composição e cores. Murata não domina esses 7 preceitos básicos do desenho, ele é um deus nesses 7 fundamentos. Fora todos os outros assuntos que também são importantes na ilustração, como gestual e character design. E as inúmeras ilustrações de outras obras que ele faz nos passa a impressão de que ele é alguém capaz de desenhar qualquer tipo de mangá, pois o seu traço é extremamente versátil, conseguindo adaptar os personagens de outros autores muito bem no seu próprio estilo, seja Jojo, Street Fighter ou Dragon Ball. Em todos ele consegue manter a essência dos personagens, coisa que você só faz se você conhecer muito bem o personagem que você está desenhando. Mas falando especificamente da arte de One Punch Man, o que mais me impressiona é como o autor consegue desenhar um mangá com uma enorme riqueza de detalhes, sem nunca cair na questão da poluição visual, deixando as cenas que se desenrolam perfeitamente entendíveis, mostrando que o que polui o desenho não é necessariamente os detalhes, mas sim a forma como você organiza eles. Para isso, Murata diz que a sua grande inspiração é o mangá de Dragon Ball do Akira Toriyama, o que não é nenhuma surpresa, já que essa obra influenciou inúmeros mangakas da sua geração e é uma verdadeira aula de como desenhar cenas de luta dinâmicas e compreensivas. Murata usa toda a noção espacial do cenário e dos seus elementos para nos dar informações importantes sobre o posicionamento dos personagens e o trajeto que ele está fazendo, melhorando a composição das lutas, pois cada elemento ali tem o seu propósito. As sequências de golpes dos personagens também tem uma continuidade muito boa, inclusive a arte sequencial das lutas é tão boa que em certos momentos, se você pegar os desenhos da obra e colocar eles em sequência, você vai ver que eles têm o mesmo efeito de uma animação. Cara, isso é uma coisa tão absurda, porque é basicamente um anime que ele colocou dentro do mangá, cara. Eu nunca vi ninguém fazer um negócio desse. Eu sei que o Murata manja bastante de animação, ele já fez um curta-metragem curtinho do Saitama correndo que nem um doido para pegar uma promoção, e agora ele tá trabalhando em uma animação original chamada Zayuki junto dos membros do seu estúdio. Então dá para perceber que ele pega um pouco desses conhecimentos de animação que ele tem e coloca dentro do mangá. E para ajudar ainda mais no entendimento das lutas, o autor tira qualquer coisa que possa roubar a atenção do leitor ou dificultar a sua compreensão, abrindo mão de desenhar o cenário em certas situações para que os nossos olhos se concentrem nos personagens, com exceção nos momentos onde o cenário é importante para ajudar na noção espacial citada anteriormente, ou para mostrar os efeitos de destruição que cada golpe está fazendo no ambiente. Destruição essa que é extremamente valorizada no mangá, desenhada de uma forma muito grandiosa e que em certos momentos toma proporções planetárias. O Saitama já chegou no nível que ele destrói planetas apenas com um espirro, para você ter ideia. Um outro elemento importante que compõe as lutas são a abundância de efeitos especiais que servem de suporte ao desenho. O mais famosinho e que todo mundo conhece são as linhas de movimento. Na minha opinião,
opinião, o One Punch Man é um dos mangás que melhor faz uso desse tipo de linha. Quando ele as faz no corpo dos personagens, percebe-se que em alguns casos ele tenta atingir um efeito semelhante ao motion blur, embaçando a imagem digitalmente para chegar mais próximo desse resultado. Esse embaçamento da imagem é mais visto nos momentos de maior explosão de velocidade para gerar um efeito quase que supersônico no personagem. Essas linhas também são usadas exaustivamente para colocar o foco do leitor em algum ponto específico, indicando melhor a direção que o olho deve seguir ou apenas fazendo a gente prestar atenção no ponto de maior importância naquele quadro. Ainda nessa parte da velocidade, temos o uso das imagens residuais, que mostram o personagem em uma velocidade tão alta que ainda fica uma imagem do passado dele no último ponto que ele parou. Esse painel aqui eu achei muito interessante para demonstrar isso, pois o Murata une o uso de imagens residuais com de linhas de movimento para fazer a Tatsumaki rodopiar o Saitama. Ficou tão bem feito que até bugou um pouco a minha cabeça e passou a impressão que o negócio estava se movendo de verdade. E ainda tem vários outros efeitos que são embutidos nas lutas, como atmosféricos e de ondas de choque, que dão ainda mais impacto para cada golpe desferido e deixa tudo com um ar mais titânico, principalmente pois Murata faz questão de desenhar o impacto que os golpes causam no corpo, no mesmo naipe do mangá de Baki. Mas é necessário dar a César o que é de César. Muitas das coisas feitas no mangá de One Punch Man são obra da equipe de assistentes que o autor tem. O Murata normalmente fica a cargo do desenho dos personagens principais, desenhando de forma tradicional no papel, ao menos em boa parte do mangá ele desenhou desse jeito. Lá ele fazia tanto o esboço quanto uma boa parte da arte final. A arte final é essa que consiste principalmente de variação no peso das linhas e de uma graduação por meio de rachuras com retículas adicionadas posteriormente. E na hora de colorir os desenhos são usados as famosas canetas Kopig, que são as queridinhas de muitos ilustradores que desenham de forma tradicional, mas que infelizmente não são para o meu bolso. Agora, na parte dos assistentes, temos esse artista aqui que é o supervisor de todos os assistentes do Yusuke Murata, ao menos até o momento desse vídeo. Como supervisor, a sua função é garantir que o trabalho dos assistentes atendam às expectativas do Murata. Nas suas palavras, o autor tem um nível técnico muito alto, tanto de desenho como dos efeitos digitais que a obra tem, mas pode ser difícil para novos assistentes compreenderem corretamente as instruções que ele dá, já que ele usa termos muito complexos e não há tempo para ficar explicando as coisas com uma maior precisão. E aí que ele entra para reformular as instruções do Murata. Esse aqui é um exemplo de esboço que o Murata manda para os assistentes, e no caso é de uma paisagem com nuvens lenticulares, e todo o processo para se chegar no resultado esperado é bem demorado, mas ao se ver o quanto da página foi feito pelos assistentes, mostra pra gente que a participação desses caras na arte do mangá é gigantesca. Além dos elementos do cenário, parece que os assistentes também dão alguns retoques finais nos desenhos que Murata faz, adicionando as linhas de movimento e retocando a pintura digitalmente. Para o supervisor dos assistentes, a parte mais difícil é desenhar coisas que não têm uma forma definida, como água, fogo, fumaça e ondas de choque. O Murata é muito bom nesse tipo de desenho, então ele sempre precisa pedir instruções a ele sobre como fazer esse tipo de efeito. Então você percebe que, apesar do Murata ser capaz de desenhar todas as coisas que os assistentes fazem, seria impossível para ele fazer tudo sozinho, a não ser que ele diminuísse a qualidade da arte e fizesse desenhos bem mais simples, ou que lançasse capítulos de vez em nunca. Com isso, para mim fica evidente que o motivo da arte desse mangá ser tão boa é que, além do autor ter um nível de desenho altíssimo em todos os campos dessa área, ele também se cercou de outros artistas que são muito talentosos e que ajudam ele a chegar nos resultados esperados. Enfim, pessoal, agora coloque aí nos comentários o que você acha da arte do Yusuke Murata, qual que é o elemento dela que você mais gosta, e também não esqueça de recomendar outras obras para que eu fale aqui no canal, beleza? Para finalizar, eu quero agradecer ao novo membro aqui no canal,
canal, que é o Senha ou Ceia, não sei exatamente como fala, mas muito obrigado por ter se tornado membro aqui, meu bruxo, o seu apoio é muito bem-vindo e também obrigado a todos os outros membros que dão esse suporte pro canal, fechou? E basicamente era isso que eu queria falar. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.